Kamoto, quando ele diz isso, né, o que dizem as leis brasileiras a respeito dessa situação, da Meta, né? Quando o Alexandre de Moraes diz: "Ah, aqui vai ter que respeitar as leis brasileiras", nesse ponto específico que tem preocupado, muita gente, tem lei brasileira que possa segurar a Meta? Fabiola, a primeira que o pessoal tem que lembrar que as mesmas leis que valem para o mundo offline valem para o mundo online. Né? Então, ou seja, tem, claro, regras específicas com relação à internet, responsabilização de provedores, inclusive está sendo rediscutido alguns processos como esses dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal, principalmente a questão do artigo 19 do Marco Civil, que trata da responsabilização de servidores. Contudo, o que já existe hoje é que as regras para o mundo online valem para o mundo offline da mesma forma. O mundo offline não é um espaço onde as pessoas podem ignorar as leis que existem no mundo offline. O mundo online não é um local em que pode tudo, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Não é um local em que não valem leis, não vale o Código Civil, não vale o Código Penal, não vale a Constituição. Vale tudo lá. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes, grosso modo, está falando é que nenhuma plataforma, nenhum provedor de serviços online pode desrespeitar decisões judiciais tomadas com base nas leis existentes para o mundo offline. Então, se decisões, por exemplo, se um provedor ele recebe uma ordem judicial de remoção de determinado conteúdo por conta de uma decisão judicial surgida em meio a um processo judicial, baseado no Código Civil, baseado no Código Penal, baseado na Constituição Federal, ele está desrespeitando as leis brasileiras. Que a lei brasileira máxima, a Constituição, prevê o quê? Que toda pessoa que está no Brasil precisa seguir as leis brasileiras, e isso inclui seguir decisões judiciais. E esse é o ponto principal do Moraes. O que o Moraes está falando é que ninguém pode descumprir decisão judicial. O X ficou suspenso do bilionário Elon Musk, ficou suspenso do Brasil por 38 dias, exatamente porque descumpriu decisões judiciais. Ou seja, se negou a cumprir decisões de juízes que estavam interpretando a lei brasileira, né, com relação a casos envolvendo o X. Falou, não vou cumprir, então levou um gancho. Né, foi suspenso até que voltasse a cumprir. Então, o que acontece? Vamos lembrar quais foram as condições que estavam envolvidas na volta do X. Ter uma representação no Brasil, o X tinha tirado a representação no Brasil. E por que tirou a representação no Brasil? Exatamente para que seus funcionários não fossem punidos no momento que ele descumprisse decisões judiciais. Né? A Meta tem um escritório gigante no Itaim, né? Uma sede gigante, então tem que ter a representação no Brasil, isso está em lei, né? Tá lá, é uma regra, tá lá. E ao mesmo tempo tem que cumprir decisões judiciais. Essa é o principal, Fabiola. Então, o que é o recado que ele está dando, não só para o Zuckerberg, para o Elon Musk, para o pessoal que é dono do TikTok, para o pessoal que é dono do Telegram, para todo mundo. Falar, ó, pessoal é bem-vindo a operar no Brasil, mas é inconcebível que uma plataforma estrangeira, uma empresa estrangeira no Brasil, não cumpra as regras, não cumpra decisões judiciais como cumpre as empresas brasileiras. Vamos dar um exemplo. Imagina só, gente, que vamos pegar uma empresa brasileira, uma Coteminas, uma Gerdau, são duas grandes empresas brasileiras, uma Votorantim. Imagina que as leis valham para Votorantim, para Gerdau, para Coteminas, mas não valem para BYD, para Ford, para GM, que são empresas estrangeiras que se instalam no Brasil. Não é esquisito? Então é a mesma coisa que o Moraes colocou. A questão é, só para terminar, Fabiola, e aí, o Zuckerberg, por conta de tudo que anunciou, ele vai cumprir decisões judiciais? Ou se houver decisões judiciais que batam de frente com as políticas que ele anunciou, ele não vai cumprir? A questão é diferente do X. O X era uma empresa pequena comparado com a Meta. O X é o Twitter. O Twitter é importante para a gente, jornalista, o pessoal que está engajado, todas essas coisas. Mas não se chega aos pés do que é o WhatsApp, Threads, Instagram, Facebook, que é gigante. Né? O maior gasto de publicidade do governo, inclusive, tá nas redes, tá na Meta. Então, como é que fica? E aí você tem uma situação de
equilíbrio mútuo, porque é o seguinte, você tem muitos negócios, pequenos negócios, grandes negócios, que dependem do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Threads. Dependem, ao contrário do Twitter, que não dependia. Ou seja, é mais difícil para a justiça dar um gancho nessa empresa. Ao mesmo tempo, a Meta ganha muito dinheiro no Brasil, mas é muito mesmo. Então é o seguinte, se por um lado é mais difícil a justiça dar um gancho porque causa um impacto maior na sociedade, dá um gancho no WhatsApp e todos os outros, por outro lado, é mais difícil a Meta também chegar e falar, vou descumprir decisão judicial. Por quê? Porque sabendo o que aconteceu com o Twitter, ela pode até jogar com a população, mas ela vai perder muito dinheiro de não estar operando no Brasil. Você está entendendo? Não é só para a justiça que é mais difícil, a Meta também vai perder rios de dinheiro. Então, é uma coisa que escala para outro patamar, Fabiola. Ô, Thales, essa declaração do Alexandre de Moraes, né, ela veio mais ou menos da forma como a própria, ontem na audiência aqui, né, a nossa própria audiência, antes de ontem, cobrava isso, né, Alexandre de Moraes sendo Alexandre de Moraes. E no discurso dele, ele diz, essas plataformas, ele tem que falar muito sobre isso, sobre o discurso do ódio, quanto isso é prejudicial para a democracia, e ele vai até além da vida das pessoas, já falou isso inúmeras vezes, e mais, né, sobre os crimes. Ontem, nessa declaração, Alexandre de Moraes diz que as plataformas digitais, elas contribuem sim para disseminar os discursos de ódio e ações golpistas. E ele vai ficar em cima disso. Alexandre de Moraes vai ficar em cima disso. Como é que você analisa esse posicionamento de Alexandre de Moraes e até esse protagonismo aí que ele coloca enfrentando o CEO da Meta? Ele está dizendo, primeiro, que considera essa declaração do Zuckerberg meio que uma bravata mesmo. Por quê? Porque o Zuckerberg não tem essa bala toda para enfrentar nos países que o Elon Musk tinha. Por quê? Porque o Elon Musk o Twitter é para o Elon Musk um brinquedinho, um instrumento para fazer política, só isso. Mas, para o Zuckerberg, a Meta é um negócio, é diferente. Se ele realmente se meter a enfrentar a Europa, o Brasil, as leis desses países, ele vai estar colocando em risco o negócio dele. Então, o Alexandre de Moraes está dizendo, olha, ainda estamos atentos, tome cuidado, porque aqui nós não vamos tratar a sua bravata com menosprezo, não. Nós vamos em cima dela. Isso é a principal coisa que está dito ali pelo Alexandre de Moraes e é muito forte. Vai influir muito na decisão do Zuckerberg daqui para frente. Por quê? Porque o que a Europa fizer, o Brasil vai seguir. E o que o Brasil fizer, a Europa vai seguir. Se ele desrespeitar a legislação brasileira, não tem jeito. Não temos como agir de forma diferente. Estamos com um problema, que é o Congresso está com a regulamentação parada, não andou, teve o Arthur Lira engavetou. Pode ser que o atual presidente da Câmara, o atual não, futuro, né, que está para tomar posse, que provavelmente será eleito, o Hugo Mota, venha a colocar em pauta novamente, mas não está claro, ele não assumiu compromisso nenhum, nem com um lado, nem com o outro. Pode ser que coloque, mas mesmo enquanto não colocar, o que vai valer é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai, porque o que está em jogo olha, tem uma discussão lá sobre o artigo 9 da lei, que o Congresso pode regulamentar, mas enquanto não houver essa regulamentação do Congresso, quem vai decidir é o Supremo. E o Supremo está avisando, olha, aqui nós estamos ainda atentos. Ficamos atentos contra o Elon Musk e vamos ficar atentos contra essas bravatas. Em síntese, simples, é assim. O nosso Xandão, o xerifão, continua de olho nessas bravatas e não vai deixar andar. Eu fiquei muito feliz com a declaração do Xandão. Acho que a sociedade se sentiu um pouco mais protegida.
E tem, de certa maneira, né, o Sakamoto, um alinhamento nesse ponto do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto. Você mesmo, quando saiu essa declaração do Zuckerberg, você imediatamente falou até com o responsável por essa área no governo federal, João Brant, e ele já trazia esse termômetro dentro do governo em relação a essas declarações. Ontem, no discurso do Lula, ele não falou diretamente sobre isso, mas quando ele fala sobre liberdade de expressão, ele fala sobre isso, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver. Como é que você vê esse alinhamento do Palácio do Planalto e também quais as ações nesse ponto que o executivo pode ter? O judiciário, e eu acho que mais além, o legislativo em relação a essas declarações. Você vê um alinhamento dos três poderes para enfrentar as declarações do Zuckerberg? Então, Fabiola, eu acho que nesse ponto, tanto do Planalto quanto do STF, é um alinhamento em torno da Constituição. Né? Eu acho que não é nem questão de alinhamento de um posicionamento. Eu acho que tanto a declaração do Alexandre de Moraes quanto as declarações do secretário nacional de Política Digital, João Brant, se alinham à Constituição brasileira. Né? O que está batendo de frente com a Constituição brasileira, o que tudo indica, o que mostra, o que indica que vai bater de frente com a Constituição brasileira é o comportamento da Meta, caso assuma como política real aquilo que prometeu Mark Zuckerberg no seu processo de alinhamento a Donald Trump. O que acontece é o seguinte, que o Zuckerberg, que tinha a Meta, apesar de insuficiente, tinha um comportamento melhor, né, do que outras plataformas com relação ao tratamento da desinformação nas redes sociais, ela, na verdade, se alinha a Donald Trump, que é um dos principais responsáveis pela desinformação em redes sociais, junto com outro grande responsável por desinformação nas redes sociais, que é Elon Musk. Então, no momento que ele se alinha, eles acabam se alinhando, né, batendo de frente com os princípios e valores que estão presentes na Constituição brasileira. O Congresso Nacional, que é a terceira perna dos três poderes, como é que ele se posiciona com relação a isso? Aí depende. A gente, neste exato momento, não deve se posicionar de uma forma muito, digamos, vigorosa. Talvez Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que já adotou uma posição nesse sentido anteriormente, né? E só que o que acontece é que a Câmara e o Senado estão no processo eleitoral para eleger as próximas mesas diretoras no começo deste ano. E, é claro, deve ser eleito Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre retorna ao posto no Senado Federal. E neste momento é difícil imaginar que no momento em que se precisa, que esses candidatos precisam do voto da base governista, mas também precisam do voto do bolsonarismo, que eles vão se pronunciar, né, que esses candidatos que devem assumir, que são os virtualmente eleitos presidentes das duas casas, vão se pronunciar abertamente sobre uma questão que desagrada o bolsonarismo. Né? Então, o mais provável é que pelo menos faça esse banho-maria, né, nessa questão até acontecer de fato as eleições. Daí vamos ver como é que vão se posicionar os presidentes das duas casas. Mas, considerando que o bolsonarismo é uma força dentro do Congresso Nacional, né, e junto com outros grupos de pressão, grupos da bancada religiosa, né, bancada evangélica, ou mesmo também o lobby das empresas de tecnologia, das big techs, né, devem se alinhar também para forçar, pelo menos, que não ande nenhuma ação, nenhum projeto de lei visando a regulação das redes sociais, como aconteceu na gestão agora Arthur Lira. Passou pelo Senado, engavetou na Câmara, exatamente por conta desse lobby, Fabíola. E vamos lembrar uma coisa que é importante. Sem esse posicionamento tão aberto da Meta, já houve um lobby absurdo. As plataformas fizeram coisas que nunca tinham feito no Brasil. O Google colocou na página inicial da busca, uma das páginas mais acessadas do país, né, um texto de lobby contrário à regulação. O Telegram mandou para todo mundo uma mensagem cheia de mentiras falando da regulação. Né? E teve lobista da Meta, lobista de vários lugares caminhando pelo Congresso Nacional e pressionando contra a regulação. Então, o que acontece? O Congresso vai ser uma disputa mais acirrada, Fabíola, com relação, e eu não acho que a direção das duas casas deva dar um posicionamento, o melhor posicionamento delas deveria ser avançar numa lei para regular as redes sociais, e isso eu não vejo o que vai acontecer no curto prazo. A Dani manda aqui, ó, Xandão, eu autorizo.